Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, tá? E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre o período composto. Exatamente, o capítulo 12, livro 4, ok? Bom, vamos definir primeiramente o que é um período composto. Período composto, pessoal, é toda frase composta por mais de uma oração, ok? Se eu tenho uma frase composta por mais de uma oração, eu tenho um período composto. Se eu tenho uma frase composta por uma só oração, aí eu teria o período simples, ok? Foi? Então nós revisamos aqui, né? Relembramos o conceito de período composto. Toda oração que possui mais de uma, é toda frase, melhor dizendo, toda frase composta por mais de uma oração, ok? Bom, sendo assim, nós temos que revisar também alguns tipos de frases. Nós já estudamos isso anteriormente, né? Que existem quatro tipos de frases. São elas as frases declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas, né? Frases afirmativas ou frases negativas, né? Quando eu digo eu fui à praia ontem, eu tenho aqui uma frase declarativa afirmativa. Agora, se eu dissesse eu não fui à praia ontem, eu tenho aqui uma frase declarativa negativa, ok? Temos também as frases interrogativas, que podem ser interrogativas diretas ou indiretas. Né? O que seria uma frase interrogativa direta? Né? Quando eu utilizo o ponto de interrogação. Quando eu pergunto, quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Essa é uma frase interrogativa direta. Agora, a partir do momento que eu utilizo a seguinte pergunta, gostaria de saber quantos anos você tem? É um tipo de frase interrogativa indireta, porque eu não utilizei o ponto de interrogação, mas eu utilizei a expressão gostaria de saber, né, que já faz com que a minha frase fique, né, de forma indireta, ok? Temos também as frases exclamativas, que são frases que apresentam ao final delas um ponto de exclamação. Quando eu digo nossa, ponto de exclamação, que calor, ponto de exclamação. Eu tenho aqui uma frase exclamativa. Quando eu digo adoro você, ponto de exclamação, eu tenho uma frase exclamativa, ok? Que delícia este feijão com arroz, ponto de exclamação, eu tenho uma frase exclamativa. Bom, frases imperativas, né, são frases que vão expressar uma ordem, um pedido, né? Isso, um conselho, né? Então eu trouxe aqui um exemplo. Quando eu digo não sai agora, né? Não sai agora, por favor. Não sai agora, por favor. Eu tenho aqui uma frase imperativa, né? Fuja, né? Estou dando uma ordem, né? Frase imperativa. Ok, pessoal? Bom, conforme, né, o capítulo 12, né, falando sobre o período composto, nós temos que definir o que é uma frase, né? Vamos precisar definir o que é uma oração e já sabemos o que é um período, mas é bom a gente relembrar mais uma vez. Vamos lá? Bom, pessoal, eu trouxe aqui a definição de frase, né? O que é uma frase? Frase é todo o enunciado que possui sentido completo, né? Bom, sendo assim, a frase ela pode aparecer de forma nominal ou verbal. O que seria uma frase nominal? Bom, frase nominal, pessoal, é toda frase que não apresenta verbo. Exemplo, que belo dia. Né? Além de ser uma frase também, né, exclamativa, ela também, né, é uma frase chamada também de frase nominal, tá? Porque não apresenta verbo. Percebam só, que belo dia. Não tem verbo nenhum, então nós classificamos essa frase também como frase nominal, ok? E também tem exclamação, que também pode ser uma frase exclamativa, ok? Bom, vamos lá? Nós temos também a frase verbal. O que seria uma frase verbal? Como o próprio nome diz, né? É toda frase que apresenta verbo. Aí eu trouxe mais um exemplo. O dia está lindo.
Perceberam? Nós temos um verbo de ligação, né? A forma verbal é estar, né? É um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho uma frase verbal. Eu posso classificar essa frase tranquilamente como frase verbal. Ah, mas tem um ponto de exclamação. Ela também pode ser uma frase exclamativa, tá bom? Mas tem o verbo, né? Então, nós chamamos também de frase verbal, ok, pessoal? Ficou claro? Então, a frase, né, a definição nos diz que é todo aquele enunciado, é todo enunciado que possui sentido completo. Não esqueçam disso. Vamos avançar agora? Vamos agora falar da oração. O que seria uma oração? Eu trouxe aqui a definição. Oração é todo enunciado ou parte de um enunciado que se estrutura em torno de um verbo, né? Ou também em torno de uma locução verbal, tá, pessoal? Então, exemplo aqui, eu gosto de sorvete. Perceberam que eu tenho o verbo gostar? Olha o verbo gostar aqui na frase, né? Na oração. Então, nós chamamos essa frase de oração. Eu gosto de sorvete. Então, essa frase é chamada de oração pelo fato dessa frase, né? Dessa frase conter um verbo, que é o verbo gostar. Então, se eu tenho um verbo na minha oração, na minha frase, eu posso perfeitamente chamar aquela frase de oração. Segundo exemplo, quero que você estude. Então, eu tenho aqui, quero que você estude. Eu separei por quê? Porque na primeira frase, né, quero, logo no início, eu tenho um verbo, ok? Então, eu tenho uma oração. Que você estude, eu tenho outro verbo. Ou seja, nessa segunda frase, eu tenho o quê? Uma outra oração. Então, aqui a minha frase é composta por duas orações. Como que eu sei que são duas orações? Porque tem um verbo na primeira e um outro verbo na segunda. Então, nós separamos, né, as orações através dos verbos, tá, pessoal? Pela presença desses verbos. Então, na primeira, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, quero. E na segunda, eu tenho um outro verbo, estudar, né? Estude, né? Então, eu tenho uma outra oração. Então, aqui eu tenho duas orações porque tem dois verbos, ok? Então, eu já poderia dizer que na frase de cima, eu tenho uma oração, né? Eu gosto de sorvete, eu tenho aqui, então, né, um período simples, por ter uma só oração. E no segundo exemplo, quero que você estude. Eu posso dizer que nesse exemplo, eu tenho um período composto. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Não é isso? Foi? E aqui eu trouxe mais uma vez, tá? A definição, só para a gente fixar essa definição. O que é um período? O período é uma frase organizada por uma ou várias orações. Então, o período, sendo assim, o período pode ser simples ou pode ser composto, como eu já falei anteriormente também. Período simples é aquele período formado por uma só oração. Essa oração ela é absoluta, né? Como é o caso de João estuda, né? Eu gosto de sorvete, como eu falei anteriormente aqui. Então, João estuda, eu só tenho um único verbo, que é o verbo estudar. Se eu tenho um único verbo dentro dessa frase, significa que eu só tenho uma única oração. E se eu tenho uma única oração, eu tenho um período simples, ok? No exemplo abaixo, o período composto. O que seria o período composto? Período composto é aquele período formado por duas ou mais orações. Eu trouxe mais um exemplo. João estuda e trabalha. Então, João estuda é a primeira oração. Trabalha é a segunda oração. Então, eu tenho aqui, né, um período formado por duas orações. Se eu tenho, né, um período formado por duas orações, eu tenho, quando eu falo período, eu me refiro frase também, né? Se eu tenho uma frase formada por duas orações, eu tenho, né? Se tem duas ou mais orações, eu tenho um período composto. Ok, pessoal? Foi? E aqui, para a gente encerrar, trouxe mais um exemplo, né, de período composto. Então, mais uma vez, quando tivermos um período formado por mais de uma oração, ele será chamado de período composto. Exemplo, Alexandre foi à praia e emocionou-se com a paisagem que viu. Perceberam que aqui eu dividi essa frase em três partes. Ou seja, Alexandre foi à praia. Eu tenho o verbo, né, que é o verbo ir, flexionado no passado, né? A forma verbal foi.
Depois a segunda parte, e emocionou-se com a paisagem. Aqui na segunda parte eu também tenho o verbo, que é o verbo emocionar. Né? E na terceira parte, que viu. Então, nessa terceira parte eu também tenho outro verbo, que é o verbo ver, né? Então, eu tenho aqui uma frase composta por 3 orações, né? Então, eu tenho 3 orações. A primeira oração, Alexandre foi à praia. A segunda oração, e emocionou-se com a paisagem. E a terceira oração, que viu. Então, eu tenho aqui uma frase formada por 3 orações, composta por 3 orações. Sendo assim, eu tenho um período composto. Ok, pessoal? Bom, no próximo capítulo, o capítulo 13, nós iremos falar sobre o período composto, né? Vamos falar sobre subordinação, né? O período composto por subordinação, tá? Período composto por subordinação. Vamos falar das subordinadas, tá bom, pessoal? Encerramos aqui, né, os nossos estudos sobre o período composto, né, o capítulo 12. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!